Bom dia, Ponte. Bom dia, igreja. Estamos no ano de 2022 e o nosso tema, então, era sobre a rocha. Era um tempo de muito questionamento, muita dúvida, muita insegurança. Nós estávamos no meio de uma pandemia e também agora na iminência de enfrentar aquela tensão que foi a polarização política no país. E como igreja nós havíamos então entendido e discernido que aquele ano era um ano de se lembrar que nós estávamos edificados sobre a rocha que era Jesus Cristo. E contamos algumas histórias para você poder entender e compreender, né? E eu, enquanto eu ouvia cada história aqui, eu fui fazendo algumas costuras da minha mente, né? Então, quando a gente foi para o online, para gravar o culto online, irmãos, nós chegávamos no 7 de setembro, 9 horas da manhã. E para gravar um culto, nós saíamos do 7 de setembro às 17 horas da tarde. Você tem noção da trabalheira que era isso? O louvor chegava para ensaiar, depois eles iam tocar e a turma errava alguma coisa, tinha que voltar e tinha uma hora que acertava, mas não tinha apertado o botão de gravar na câmera, tinha que refazer. Era um desafio tremendo. E eu me lembro que também nesta época, nós tivemos essa linda descoberta, né, do Flavinho, que é um músico excepcional, um homem de Deus, que faz da música a sua profissão, mas o Flavinho, quando chegou na nossa comunidade, ele só queria tocar violão. E a gente naquela angústia, precisando de alguém para cantar, e o Flavinho, não, eu vou ficar aqui só atrás da minha guitarra, ou do meu violão, do meu instrumento. E essa música que ele cantou aqui, Deus Cuida de Mim, ela foi cantada num culto lá no 7 de setembro. Porque o Flavinho estava enfrentando uma dificuldade como músico, ele estava sofrendo de uma dor na mão, no braço, que o impedia de tocar. Lembra disso, Flavinho? E eu lembro que depois que Deus foi operando e cuidando do Flavinho, ele entendeu que ele deveria também não só tocar, mas cantar e ministrar, e a partir dali o Flavinho começou também a cantar. E aquele tempo foi um tempo muito, muito, muito marcante para a nossa comunidade, né? Nesse ano também, de 22, foi o ano que nós lançamos os nossos portos, os nossos grupos de casa em casa, a gente se encontrando ao longo da semana, e a Nath trouxe esse testemunho, né? Então foi um ano muito, muito especial, mas um ano de muitas dúvidas e muitas inseguranças e muitos questionamentos. E eu queria ler com vocês uma palavra que eu acho que serviu de norte para nós, nesse ano de 2022, e a palavra está lá em João, capítulo 1, e nós vamos ler um encontro bem conhecido, onde Jesus chama Filipe e Natanael. Eu sei que você está preocupado com o tempo, mas vai ser uma palavra breve, nós já fomos muito edificados com os cânticos, com os testemunhos, e eu vou terminar na hora, eu oro assim em nome de Jesus, certo? No dia seguinte, verso 43, no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essas. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar?
Pai, nesta manhã nós queremos continuar na dependência do Teu Espírito e a nossa oração é que esta palavra encontre um lugar especial nos nossos corações, que nós possamos discernir a Tua voz para nós, a Tua direção, a Tua vontade e que o Senhor prepare nossa mente e o nosso coração para receber da Tua palavra. Nós oramos assim, no nome santo e poderoso de Jesus, e a ponte diz, amém. Quem aqui nunca passou por uma crise de fé? Quem nunca passou por uma dúvida, por um questionamento? Quem nunca aqui passou por um dilema, ou se sentiu perdido, dizendo, Deus, onde é que o Senhor está? O que o Senhor está fazendo? Esta era uma dúvida constante no coração daqueles que estavam ali plantando a comunidade, diante de tantos desafios. Uma pandemia, lockdown, fecha a igreja, vai para o online, e agora? Vamos fazer o quê? Estamos indo para o Janguruçu, o Janguruçu precisa de ajuda, nós não temos como ajudar, são 250 cestas, da onde que vai vir isso? Eram uma série de questionamentos. E diante desses questionamentos, o questionamento maior era, será que nós estamos fazendo aquilo que é da vontade de Deus? Será que nós estamos caminhando segundo esta vontade? Ou será que nós estamos perdidos e agindo por instintos, agindo por impulsos? Será que nós estamos de fato firmados na rocha? Porque se estamos firmados na rocha, por que estamos enfrentando tantos e tantos desafios? O questionamento, a crise, a dúvida, ela vai fazer parte da nossa caminhada, da minha e da sua, ela faz parte da nossa história. E é interessante olhar para esse encontro de Jesus com Natanael e perceber como os desafios dos questionamentos, eles estão constantes e permanentes na vida do ser humano. É inerente ao ser humano questionar, duvidar, é inerente ao ser humano se sentir inseguro, é inerente ao ser humano se questionar se ele está indo para o caminho certo ou para o caminho errado, é inerente a nós. Porque nós temos uma lógica, nós temos um modo operante de funcionar, nós temos um ideal de vida, e quando as coisas não caminham para onde nós imaginamos que deve ser o certo e o correto, nós começamos a questionar tudo. Por quê? Porque no fim, nós queremos ser donos desse processo. E aqui nós estamos nos deparando com Jesus. E Jesus parece que chega, e ele já chega colocando o ponto ou o dedo na nossa ferida. Na ferida de querer ser Deus o tempo todo, na ferida de querer controlar e dominar o processo para que não haja nenhum tipo de insegurança ou nenhum tipo de dúvida, na ferida de que nós podemos tocar a nossa vida sem precisar da fé de Deus e de ninguém. Então Jesus, ele começa o seu ministério tocando nesta ferida, na ferida da nossa lógica, da nossa inteligência, do nosso modo operante. Como assim, eu não entendi? Naquela época, as escolas rabínicas, elas eram instituídas da seguinte maneira. Nós tínhamos os mestres, os rabinos, e para que você fosse admitido em uma escola rabínica, você deveria provar a sua intelectualidade, você deveria provar a sua moral, você deveria provar que você era bom o suficiente e digno para seguir um rabino. Então, para seguir um rabino, você tinha que fazer um vestibular e ser aprovado para seguir os rabinos daquela época. Jesus, como um mestre, ele quebra essa lógica humana. Que lógica humana era essa? Enquanto as pessoas precisavam ser aprovadas pelos rabinos, e elas procuravam os rabinos, elas buscavam agradar os rabinos, elas clamavam para serem aceitas, Jesus quebra a lógica, porque Jesus foi um rabino que não esperou as pessoas virem atrás dele. Jesus foi atrás dos seus discípulos. Então, primeira lógica quebrada, um rabino que vai atrás dos seus discípulos. Segunda lógica quebrada, naquela época, uma sociedade de castas, uma pessoa que nascia dentro de uma família de pescadores, ela tinha o seu destino definido, e o seu destino era, você é pescador, seu pai é pescador, você vai ser um pescador.
Pessoas, para ingressarem em escolas rabínicas, tinham que ter uma intelectualidade e tinham que ter um poder e uma influência para conseguir fazer isso. Jesus, quando quebra a lógica de ir atrás dos seus discípulos, Jesus escolhe homens e mulheres desprezíveis para aquela sociedade. Tanto é que em Atos capítulo 4, quando Pedro e João são indagados e interrogados no Sinédrio, a alta cúpula dos mestres religiosos chama Pedro e chama João, depois de um episódio, de um milagre, de uma cura de um paralítico. A Bíblia vai dizer que aqueles homens inteligentes, eles dizem assim, olhando para a humildade e simplicidade de Pedro e João, reconhecendo homens iletrados, mas reconhecendo a sua coragem, também admitiram que estes estiveram com Jesus. Jesus, então, ele começa a quebrar a nossa lógica humana. Jesus começa a nos abrir o horizonte para as novas possibilidades. Então, enquanto a natureza do homem, ao questionar, é se afastar, ao duvidar, é descartar, na dúvida nós reviramos os nossos olhos. Diante daquilo que poderia ser improvável e impossível, nós nos afastamos. Jesus começa a quebrar esta ótica pela sua própria vida e na dúvida nós aprendemos de Jesus, se aproxima. Na dúvida, chega mais perto. A questão aqui, irmãos, Jesus não veio para que nós fôssemos alienados. Jesus respeita as nossas crises de fé, os nossos questionamentos e as nossas dúvidas. Mas nós podemos aprender à luz desse encontro com Natanael, que no momento da dúvida e do questionamento, não é porque as coisas não se encaixam tão bem na nossa cabeça, que elas não são coisas de Deus e coisas reais para nós. Então, na dúvida, nós aprendemos que nós devemos nos aproximar. Aqueles que agem por instinto humano, aqueles que vivem na carne, na dúvida se afastam. Não sei se aquela pessoa é legal ou não. Pastor, o meu santo não bateu com o santo daquela pessoa. Isso é problemático, irmão. Porque assim, só tem o Espírito Santo, né? Então, esse negócio do Espírito não bateu aí, não funciona. Se você está na carne, na dúvida, você se afasta. Mas se você está no Espírito, na dúvida, você se aproxima. Interessante, olhe para o Natanael. Quando ele ouve falar a respeito de Jesus, a sua primeira indagação e fala, dúvida. Pode vir algo bom de Nazaré? Ele revira os seus olhos. Pode vir algo bom de Nazaré? Eu e você, quando estamos nesse lugar de dor, de questionamento, de dúvida, nós reviramos os nossos olhos muitas vezes. É do tipo assim, Deus está com você. Pode Deus estar comigo nesse lugar? Deus te ama. Pode Deus me amar eu estando passando por essa questão? Nós nos parecemos com o Natanael. Porque na nossa lógica humana, presta atenção nisso. A libertação das nossas angústias, das nossas dores, a solução dos nossos questionamentos, elas são encontradas em pelo menos 3 coisas. O que é capaz de resolver os meus problemas? Ser forte. E se eu for forte, eu consigo resolver os meus questionamentos. A segunda coisa, ter riqueza, poder. Se eu tiver dinheiro, se eu tiver um bem material, se eu tiver isto aqui que a sociedade diz que é valoroso, valioso, eu resolvo a minha bronca. Força, riqueza e a terceira coisa que nós depositamos a nossa esperança para resolver os nossos conflitos e dilemas, influência. Se eu tiver o respeito, se eu tiver a autoridade, se eu tiver a fama, se as pessoas me reconhecerem, eu vou resolver as minhas broncas, eu vou resolver os meus problemas. Essa é a nossa lógica humana. Por que o Natanael revirou seus olhos?
pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque de Nazaré não vinha força, Nazaré não tinha riqueza e Nazaré não tinha influência nenhuma. E quando nós estamos olhando para esta palavra, nós não estamos falando somente de um lugar, porque Nazaré acaba sendo reflexo de quem era o Messias. Quando Jesus encarnou, meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia diz que ele foi se esvaziando da sua glória. Jesus, para entrar na história e encarnar, decidiu abrir mão da sua força, abrir mão da sua riqueza, abrir mão da sua influência. Jesus fez isso para nos encontrar. Aqui nós podemos aprender que diante dos questionamentos, nós precisamos caminhar em fé e não por lógica. Você está revirando os olhos diante de alguma situação da qual você não compreende, pois seja convidado a parar de andar pela lógica e começar a andar pela fé. Sabe por quê? Porque Jesus conta com quem vem de Nazaré. Jesus vem de Nazaré porque ao entrar na história, ao encarnar, a sua maior missão era recuperar a comunhão que se perdeu entre nós e Ele. E para recuperar essa comunhão, Ele vem em um lugar que é semelhante à nossa condição. Por que Jesus vem de Nazaré? Por que Jesus abre mão da sua força, da sua riqueza e da sua influência? Porque Ele quer ter comunhão conosco. E sabe quem nós somos? Nós somos quem veio de Nazaré. No fundo e em essência, por estarmos separados de Deus, nós fingimos muito bem que nós temos força, nós fingimos muito bem e até gostamos de materializar a nossa riqueza, e nós fingimos muito bem, agora com o advento da internet, aí é que a gente finge bem que nós temos influência. Na verdade, não. Jesus encarna e vem de Nazaré para estabelecer comunhão conosco. Quantas vezes eu e você, nós somos drenados e afogados nos nossos questionamentos, porque diante dos questionamentos, nós nos agarramos na nossa lógica. Quantas vezes nós deixamos de crescer e frutificar em Deus, porque a nossa lógica fecha o nosso coração para andarmos em fé. O Evangelho, meus irmãos, ele nasce num Jesus que veio de Nazaré, e Nazaré não representa nada de forte, rico e influente, porque nós precisamos aprender isso. O Evangelho de Jesus, ele se dinamiza, ele ganha poder e ele é alimentado em poder pelo combustível da graça de Deus. Não por mérito, mas pela graça. Deus conta com quem é de Nazaré. Deus conta comigo. Deus conta com você. Há um tempo atrás eu fiz um curso de rede ministerial para as igrejas. E esse curso é muito legal. Mas ele tem uma frase que me faz pensar e questionar. A frase é assim: pessoas certas nos lugares certos pelas razões certas. É a máxima desse curso. Pessoas certas nos lugares certos pelas razões certas. Olhando para esse encontro de Jesus com Natanael, eu acho que nós podemos mudar e melhorar essa frase. Pessoas erradas nos lugares certos pela graça e pelo poder de Deus. Devemos nos parecer com Natanael, que diante desse confronto que ele tem ali com Jesus, ao invés de se distanciar, ele se aproxima. Você tem dúvidas, você tem dilemas, você tem inseguranças,
Você acha que Deus lhe abandonou? Pois eu queria lhe convidar nessa manhã a fazer o caminho do Natanael. Ao invés de se afastar, porque você está fechado na sua lógica, eu gostaria de lhe convidar em fé, para que você pudesse se aproximar e ir além. Natanael, então, se aproxima de Jesus. E existe uma coisa maravilhosa, Salmo 34, verso 8 nos diz isso. Provem e vejam como o Senhor é bom. A questão é que a vida cristã e a vida na fé, ela não será blindada de dores e de dúvidas, não será. Mas a indicação da palavra de Deus é, à medida que você está questionando, à medida que você revira os olhos, à medida que você se sente perdido, prove. E à medida que você prova, você vai constatar que o Senhor é bom. Natanael teve essa postura de chegar e se aproximar de Jesus, mesmo com a sua lógica sendo um grande contraponto para a sua fé. E ao se aproximar de Jesus, ele escuta Jesus dizendo: eis aí um israelita a quem não há falsidade. O que Jesus está dizendo aqui? Ao longo do Evangelho, Jesus bateu de forma veemente nos religiosos. A religião de Israel era uma religião que estava inundada pela hipocrisia. Jesus dizia acerca dos religiosos: esse povo, ele me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele dizia assim: o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Ele também dizia assim: cuidado com esses religiosos, eles oram com as mãos levantadas nas praças para serem admirados, mas você não faça isso. Quando você for orar, entra no seu quarto e em secreto o Pai vai lhe ver. Olhando para isto aqui, o que está acontecendo aqui? Eis alguém que é diferente. Eis alguém que é transparente. Presta atenção nisso. Jesus, ele não está elogiando a religião do Natanael. Jesus não está elogiando a fé cega e fanática do Natanael. Eu tenho dúvida, mas eu estou fingindo que eu não tenho. Eu tenho vários questionamentos, mas eu estou dizendo aleluia, glória a Deus e vamos para frente. Jesus não está elogiando uma fé fanática. Jesus não está elogiando uma fé fingida. Jesus está elogiando um homem que está sendo transparente. Eis aí um israelita que está falando a verdade, é sincero, não usa máscara. Ele tem questionamento e ele coloca isso para fora. Olha que interessante. E aí o Natanael se impressiona. E você me conhece? E aí Jesus diz: eu te vi sozinho ali na figueira antes de Filipe te chamar. Aqui, irmãos, nós precisamos usar um pouco da nossa criatividade e da nossa imaginação, além dos contextos históricos. O povo de Israel tinha como costume usar algumas árvores como simbologias do seu próprio povo. Jesus, em João capítulo 15, quando vai ensinar sobre a vontade de Deus, sobre quem era Jesus e sobre quem nós éramos, Jesus usa uma videira, uma árvore. O povo de Israel, ele se referia aos seus sacerdotes como as oliveiras, por conta do azeite, por conta do óleo, da unção. E o povo de Israel se denominava como figueira. O que seria a figueira? Figueira era uma árvore frondosa, era uma árvore grande, e era uma árvore muito difícil de morrer. Então o povo de Israel, ele olhava para a figueira e ele se identificava como a figueira. Nós somos como essa árvore, frondosa, difícil de morrer. Só que tem um dilema. Jesus, ele amaldiçoou a figueira. E a pergunta é, por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Simples, entendendo esse contexto, Jesus está amaldiçoando a figueira,
porque aquele povo era frondoso, difícil de morrer. Mas quando Jesus se aproxima desta árvore, essa árvore não dava frutos. Jesus amaldiçoa a figueira, porque enquanto o povo de Deus se comparava com uma árvore frondosa, esse povo estava afundado na hipocrisia. Em outras palavras, do que adianta ser grande, do que adianta ser difícil de morrer e não dar nenhum fruto? Quando nós olhamos para um Natanael que estava sozinho embaixo de uma figueira, tendo na referência histórica de que essa árvore representava o povo de Deus, naquela época era muito difícil uma casa ter muitos cômodos. Possivelmente Natanael estava aqui tentando ter um tempo de oração a sós com Deus. E era de costume naquela época, em casas menores, quando as pessoas não podiam ficar sozinhas em casa, elas buscavam a sombra de uma árvore para terem o seu tempo de devoção. Quando Jesus diz, eu vi você embaixo da figueira, Jesus está se referindo ao Pai que nos ouve em secreto quando nós estamos orando. É por isso que o Natanael rapidamente se entrega. É por isso que Natanael rapidamente se desarma. E ele salta do lugar da dúvida para uma fé radical. Olha que interessante. Quando isso acontece, sabe o que Jesus faz? Repreende Natanael. Quando Natanael sai rapidamente do lugar, pode vir algo bom de Nazaré, e rapidamente ele pula para o lugar, você é o Messias. Jesus olha e diz assim, Natanael, calma lá. Natanael, vai devagar. Natanael, eu não estou afim de pessoas que neguem a sua lógica e a sua razão para viverem um fanatismo. Natanael, eu não quero que as pessoas mudem de comportamento, esse não é o objetivo. O objetivo é que à medida que nós venhamos a enfrentar as nossas dúvidas e questionamentos, nós venhamos a crescer, e à medida que crescemos, o nosso entendimento vai sendo transformado. Nós estamos falando aqui de um homem que estava começando a fincar as suas colunas sobre a rocha. E ninguém constrói o fundamento de uma casa de forma rápida. Porque quem constrói fundamento de forma muito rápida, vive uma demolição, uma tragédia anunciada. Quando Natanael quer pular de um lugar de incredulidade, lógico, para uma fé fanática, Jesus diz, espera, não é assim. Você está crendo que eu sou quem eu sou só porque eu te vi debaixo da figueira? Calma lá, Natanael, não é assim. E Jesus então dá uma palavra a Natanael. Você vai ver mais. Você verá uma escada do céu, os céus abertos e uma escada ligando os céus e a terra. E os anjos de Deus subindo e descendo. O que Jesus estava falando aqui? Ele estava se referindo à palavra de Jacó. O sonho de Jacó. Ele estava se referindo ao momento de um patriarca do Natanael. Natanael, calma lá. Natanael, vai devagar. Você está crendo em mim só porque eu te vi debaixo da figueira? Quando eu e você, nós somos barrados, nós somos freados, o nosso sentimento natural, sabe qual é? A frustração. Caramba, me parou, me travou. Frustração. Caramba, eu saí desse lugar de dúvida, de questionamento, agora os meus olhos se abriram, e quando eu vou com tudo, ele diz, espera, frustração. Jesus dá essa palavra de conforto, você verá céus abertos, uma escada, e anjos subindo e descendo. O que Jesus está tentando comunicar com o Natanael? Para quem vive aquela história, isso faz todo sentido, para nós parece uma lenda. Jesus está dizendo, aquilo que foi revelado ao seu patriarca lá atrás, será cumprido em mim. Natanael, fica tranquilo.
Não transforme o seu ceticismo em uma fé fanática, porque as mudanças devem ser feitas de forma gradativa. Afinal, você está construindo um alicerce. Construa com cuidado. O crescimento, ele é um processo, mas tenha tranquilidade, porque eu estava lá atrás com os seus patriarcas, e agora o cumprimento daquilo que aconteceu ali está comigo. Eu garanto o que aconteceu no começo, porque eu estava lá, e eu garanto que a obra será completada. Natanael estava sendo chamado por Jesus a descansar em quem Jesus era e no controle de Deus. Deus não está atrás de nós para transformarmos em fanáticos. Deus está atrás de nós para que a nossa fé seja uma fé inteligente, onde a nossa razão e a nossa fé possam se abraçar e nós venhamos a viver um equilíbrio de uma base sólida. Eu termino esse tempo de mensagem contando um breve testemunho. Esse texto, ele é um texto muito importante para mim. É um texto que eu guardo no coração com muito carinho. Em 2009, eu passei por um momento que eu acredito ser um dos momentos mais complicados da minha vida. Em 2009, minha mãe estava enfrentando um câncer terminal. E naquela época, nos últimos dias da minha mãe, nós passávamos o dia inteiro revezando no hospital. O meu pai ia à noite e dormia no hospital, e eu passava o dia inteiro e a gente ficava trocando os turnos. E todas as vezes que eu ia ao hospital, eu tinha um grande medo. O meu medo era, eu não queria estar aqui no momento que a minha mãe partisse. Então toda vez que chegava a noite, que eu ia trocar o turno, né, eu sentia aquele alívio assim, dizer assim, mais um dia, Deus cuidou, amém, legal. E nesse momento, o que é importante dizer, existe um momento da dor de um ser humano, especialmente quem perde um ente querido, e está vendo o ente querido numa cama, sedado. Existe um momento de questionamento e de confronto, que o nosso egoísmo, ele é esmigalhado. Existe um momento onde você começa a ver tanto sofrimento, e aquela pessoa no leito, numa situação tão difícil, que ao invés de você ficar querendo segurar essa pessoa pelo seu egoísmo, o amor e o carinho, você começa a aprender a dizer assim, Deus, faz a sua vontade, não a minha. Deus cumpre o seu propósito, se o melhor é que o Senhor leve, então leve em paz. Nós já estávamos sofrendo, eram tantos questionamentos, que a nossa oração já era essa oração, Deus, cumpre a tua vontade, abrevia esse tempo. E naquele dia que eu estava vivendo essa aflição de render o meu turno, quando meu pai chegou no hospital e eu me preparei para ir embora, ele falou assim, eu queria que você viesse dormir comigo no hospital hoje. E aquilo para mim foi muito difícil, porque eu tinha muito receio do que acontecesse, né? Eu já comentei. Eu falei, tá bom, eu vou para casa e eu volto para o hospital. E aí meu pai falou, mas antes de você ir embora, eu quero conversar com a sua irmã. Se você puder sair do quarto. Eu não entendi sair do quarto. Ele conversou com a minha irmã. Quando minha irmã saiu do quarto, ela saiu assim com um semblante bem mal. E eu fiquei naquela, aconteceu alguma coisa. E no carro, a caminho de casa, eu tentei extrair da minha irmã o que tinha acontecido. Minha irmã não falava. Chegamos em casa, eu fui no meu quarto. Estava me arrumando minhas coisas para voltar para o hospital, e a minha irmã bateu na porta e falou assim, Johan, o pai conversou comigo no hospital, porque a funerária pediu que nós pudéssemos separar uma roupa, para que a mãe pudesse usar no velório. E aquilo ali partiu meu coração, porque eu não tinha condição nenhuma de escolher uma roupa para ver minha mãe vestida dentro de um caixão. E eu falei, Karina, me perdoe, eu não tenho condição de fazer isso. E ela, tudo bem, eu acho que eu tenho uma resposta. Ela saiu, eu fechei a porta, eu entrei no banheiro, e eu lembro que eu caí de joelhos no banheiro chorando. E a minha oração foi, Deus, eu estou em parafuso. Deus, a minha fé está sendo abalada. Deus, eu não consigo ver que pode vir algo bom dessa situação. Deus, eu estou entrando no lugar de ceticismo. E eu chorava demais. Eu me recompus, tomei um banho e fui para o hospital. Chegando no hospital, meu pai deitou no sofá, eu fiquei naquela cadeira de balanço, segurando a mão da minha mãe.
E a madrugada foi entrando e eu dava umas pescadas, umas cochiladas. E eu não sei se é um sonho, não sei se é uma visão. Isso para mim não tem tanto peso. Mas eu lembro que num intervalo como esse, nitidamente, eu vi 2 anjos naquele quarto. Um parado no pé da cama, só parado. E parecia que saía algo de dentro dele assim para cima, como se fosse uma adoração. E um segundo que se movimentava muito rápido, ele sumia e aparecia, e ele olhava para todos os detalhes do quarto. A gotinha do soro pingando, tudo, ele olhava tudo assim. E eu vi aquilo, e aí sabe quando você acorda assustado assim? Eu assustei assim, e abri o olho, e disse: Deus, o que foi isso? E senti uma presença muito forte ali no quarto. E Deus consolou meu coração com aquela experiência, onde o meu questionamento, ele foi sendo vencido por essa fé que Deus estava no controle e no cuidado. Aquela foi a última noite da minha mãe com vida. No dia seguinte, minha mãe partiu. E eu me lembro que no velório, sepultamento, eu estava enfrentando aquela dor com muita tranquilidade, assim, com muito conforto e muita segurança. E nos dias que vieram depois do sepultamento, lá do falecimento, do velório, eu todo dia de manhã acordava e ia andar na praia. Existe um lugar que eu gosto muito de ver, um encontro do rio com o mar. É um lugar muito especial para mim. Eu sempre ia correndo de manhã e via aquele lugar. Mas uma manhã específica eu acordei com aquele sentimento de desespero. E naquela manhã eu olhei naquele espelho, daquele mesmo banheiro que eu tinha feito a oração, e eu olhei para o espelho e disse assim: e se tudo isso for coisa da minha cabeça? E se não existir nada disso? E se isso tudo é um placebo que eu estou aqui inventando para tentar superar um trauma? E eu comecei a ficar angustiado, eu comecei a me sentir desesperado. E eu lembro que eu peguei uma bíbliazinha pequenininha que eu tinha assim, eu amassei ela assim, ó. E eu desci, eu fui para a praia, eu fui correndo até aquele rio, chorando, e correndo, e chorando e segurando essa Bíblia. E quando chegou lá, eu falei: Deus, o Senhor sabe como é que eu estou. O Senhor sabe o que eu estou sentindo. O Senhor sabe o que eu estou pensando agora. E eu preciso mais uma vez ouvir a Tua voz. E na margem daquele rio, eu abro aquela Bíblia assim de forma aleatória, pá! E quando os meus olhos repousam no texto, meus olhos repousam no texto exatamente do encontro de Jesus com Natanael. Especialmente na passagem de Jesus dizendo: vocês verão os anjos de Deus descendo e subindo por uma escada. Esse é o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Mais uma vez, Deus não quer que você tenha uma fé fanática, mas diante dos seus questionamentos, nós temos a oportunidade de nos aproximar de um Jesus que vai trabalhar para que, enquanto o nosso questionamento vai sendo transformado, à medida que nós experimentamos o quanto Deus é bom, a nossa fé vai sendo equilibrada, consolidada, e nós vamos erguendo a nossa vida em um firme fundamento, em uma rocha. Quem é a rocha? Cristo Jesus. E para terminar a nossa celebração, eu queria convidar você a fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça. E assim como eu tive uma experiência naquela beira daquele rio, assim como Natanael teve uma experiência embaixo de uma figueira, eu queria te convidar a ir para o lugar onde está somente você e Jesus agora. E talvez você está enfrentando questionamentos, dúvidas, apreensões. Talvez você está passando por um vale de ceticismo, criticismo. Talvez você reconhece a sua vida como uma figueira. Aparentemente ela é frondosa, admirável, mas não tem dado fruto. Eu queria te convidar em nome de Jesus nessa manhã a estar em um lugar que somente Jesus é capaz de lhe enxergar
E que nesse lugar você pudesse abrir seu coração, rasgar a sua vida. E se você está entrando em parafuso, tenha a coragem de, diante de Jesus, dizer: eu estou em parafuso. Se você está desistindo de crer e não consegue ter fé, que você tenha a coragem de se aproximar de Jesus e dizer: Jesus, me ajuda a ter fé. Eu quero te dar 1 minuto para que você possa falar com Deus no seu lugar. Pai, juntamente com os meus irmãos, nós queremos louvar e adorar o Teu nome pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o que o Senhor falou a Natanael, essa palavra cabe para nós. Os nossos questionamentos e as nossas dúvidas, elas não são mais uma pedra nos nossos caminhos, porque Jesus, Ele abriu os céus. E existe agora uma escada livre para que nós possamos voltar a ter a comunhão com o nosso Deus mediante ao Senhor. Obrigado porque o muro de inimizade foi destruído. E obrigado, Senhor, porque hoje nós temos a oportunidade de, à medida que nós questionamos e duvidamos, nós podemos nos aproximar do Senhor, provar e ver que o Senhor é bom. Que os meus irmãos e minhas irmãs que se encontram em aflição, angústia, insegurança e dúvida, que eles aprendam a depender e descansar no Deus que estava no começo, está agora e estará na conclusão de todas as coisas. O Senhor é dono das nossas vidas e da nossa história. O Senhor é o dono do curso dessa história. E como Natanael, nós queremos ser transformados. Como Natanael, nós queremos ser vistos e percebidos pelo Senhor. Por isso, na Tua presença, nós abrimos o nosso coração. Colocamos diante do Senhor aquilo que nos traz dúvida, incredulidade e angústia. Apresentamos isso para o Senhor, na certeza que o Senhor cuida de nós. E ainda em espírito de oração, eu queria convidar você a cantar uma canção, como uma resposta a esse caminho de quem está construindo a sua vida e firmando os seus passos na rocha que é Jesus. Não é uma resposta fanática, não é uma resposta radical, mas é uma resposta de quem está tendo uma fé inteligente, progressiva, equilibrada, sendo construída dia a dia, num passo de cada vez.